Vocês ficam fazendo isso, as visitas assustam. Dá um glória aí para as visitas. Um direito, vai. 1, 2, 3. Não liga não, eles são tudo loucos, viu? Outro dia eu estava assistindo aquele programa no canal 4 Ídolos e encontrei um membro da igreja. O cara chegou no final do culto e falou, olha para mim. Falei, ele não está me reconhecendo? Falei, pô, não conheço você, cara. Ele olha direito. Falei, estou olhando, eu sou famoso. Falei, legal, né? Famoso quem, né? Não está reconhecendo, não? Falei, não, cara, não te conheço, não me irrita. Aqui a estrela é Jesus. Daí ele, não, mas você não tá... Pô, tudo bem, então. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou satanista, mas eu prego nas igrejas, levanto os mortos, curo os cegos. Falei, legal, fala com a minha mão, fala. Falei, vai conversar com aquele ali, empurrei pro Davi, né? Daí eu tô em casa com o Gilson assistindo Ídolos, daqui a pouco aparece ele. Todo de preto. Eu vou ganhar, minha energia vai vencer. Os caras, vai embora com isso aí que ninguém está entendendo nada. Sai daqui que você é muito ruim. O cara com o olho cheio de lágrimas. Eu voltarei. Então, isso é para você ver o nível, né, de vocês. Abra a Bíblia comigo em Gênesis 6. Bem, Gênesis 6, tá? Gênesis 6. Gênesis 6. E faz favor, quando vocês participarem desses programas populares, avisa antes, né? Para a gente não tomar susto, tá? Gênesis 6 até o versículo 9. 6, 1 até o 9. Hoje também é aniversário da Lala Girafa, levanta aí. Aê, Lala! Ficou roxa, ela me contou que quando ela era pequena, o apelido dela era girafa. E ontem foi da Andréia. Levanta, Andréia. Levanta, Andréia. Aê! Tem mais algum aniversariante que quer ganhar Montreal? E o Coelho Fofura também, né? Hoje o Coelho Fofura. E amanhã, aniversário, entre hoje e amanhã, do pastor mais bonito da América do Norte e do Sul. Aê! Da Avenida das Américas. Também. Você está no culto ou você está em Marte? Tá. Fala para ela descer para a terra, que o Coelho Fofurinho e o Wagner é a mesma pessoa, amém? Amém. Wagner artista. A Bíblia diz assim: a corrupção do gênero humano. E quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: o meu espírito não contenderá com os homens para sempre, porque ele é mortal e a sua vida será de 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e ainda depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses gigantes eram fortes, homens famosos que houve na antiguidade. E o Senhor viu que era grande a maldade do homem sobre a terra, e que todos os pensamentos e intenções de seu coração eram maus em todo o tempo. Então o Senhor se arrependeu de haver criado o homem na terra e feriu o seu coração. E o Senhor disse: exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver criado. Mas Noé achou favor aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Ele era homem justo e sem mácula em sua geração, e Noé andava com Deus. Amém? Abaixa a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa mesma unção, nesse mesmo mover, nós sabemos que o Senhor está aqui. Hoje é uma noite de cura, uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite, Pai, onde nós também nos alegramos por tantos anos de vida que o Senhor tem dado para cada servo teu aqui, e principalmente, Senhor, nós nos alegramos porque a sua presença não sai desse lugar. Te agradecemos por cada vida que está aqui, e te pedimos agora, Senhor, guarda a entrada e saída dos nossos corações, conecta
remete cada filho teu aqui com o seu altar, com o seu trono, arranca do nosso meio toda inquietação da carne, toda religiosidade, toda andação desnecessária, porque esses são os poucos, pequenos momentos que nós temos contigo, e que somos ministrados, Deus, por uma semana, por um mês, por um ano, por uma vida inteira de vitória. Eu me prostro diante do seu altar como absolutamente nada, pedindo que o Senhor apenas me use como sempre, em nome de Jesus, amém? Bem, Deus, nesse texto que eu acabei de ler, ele tinha se arrependido de criar o homem. Por quê? O homem caiu no pecado, o homem era até de uma estatura maior, gigantes na terra, ele deixou o cara ficar até mais bonito, todo mundo tinha 3,5 metros. E o que aconteceu? Que um catava a mulher do outro catava a mulher do outro, e isso começou a aborrecer o coração de Deus. O pecado já tinha entrado na humanidade. E pela primeira vez na Bíblia você vê o coração de Deus ferido da forma mais direta possível. O coração de Deus se feriu, ele tinha acabado de se arrepender de verdade, diante de anjos, diante do inferno inteiro, ele não escondeu isso. Ele falou, eu não quero. Para que eu fiz esse homem? Para que eu fiz a mulher? Que geração é essa? Eu dou chances, e ele sempre se prostituindo, ele sempre se arrebentando. Você vê que o pecado, o diabão, ele não é muito criativo, ele é bom no que ele faz, mas o pecado é sempre o mesmo. É a pornografia, aquela baixaria toda, a traição. E Deus falou, eu não quero mais o homem. Só que antes dele jogar um raio, tsunami na galera, Deus olhou para Noé. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo, sem pecado, e principalmente, Noé andava com Deus. Do nada, Deus não destruiu uma geração inteirinha, porque Deus lembrou de Noé. Ele poupou uma família, a família de Noé e seus filhos, 8, entraram na arca. Deus mandou esse homem construir uma arca em torno de 140 anos, 120 anos, ele tinha que construir essa arca. Uma arca num lugar que não chovia em raio de 700 quilômetros. Mas Deus olhou para uma pessoa, e a sua concepção de destruição se transformou, porque ele viu um coração de um homem que amava ele. Olha como que é o coração de Deus diferente do nosso. Quando que um governante, quando que um presidente vai deixar de mudar uma guerra, de transformar um decreto de uma nação por causa de uma pessoa? E Deus transformou tudo, e fez com que ele armasse uma arca com betume, com madeira de cipreste, com 137 metros de comprimento, 23 de largura, 14 de altura, cabiam 522 carros, e era maior que um estádio de futebol. Botou 70 mil espécies de bichinhos, 140 mil grandes animais, e ele tinha 600 anos quando isso aconteceu. Ele era muito novo. E ele tinha mais 120 anos para fazer tudo isso. Sabe quanto tempo eles ficaram na arca? 1 ano e 17 dias. Ao todo choveu 40 dias e 40 noites. O vento soprou, jogou no Monte Ararat. Hoje quem passa, pega aquelas fotos de satélite, eles conseguem ver a arca perto da neve, só que é um lugar que tem terroristas. E de um lado da Turquia, do outro lado, ninguém consegue chegar lá. Todo mundo que tentou fazer a expedição morreu. Mas, por fotos de satélite, os cientistas conseguiram até achar um pedaço da arca, num lugar muito alto. Agora, quando parou a arca de Noé, ele abriu a janelinha, jogou o corvo. O corvo se mandou, porque corvo não é como a pomba que gira. Mandou depois a pomba. A pomba foi... voltou, porque ainda estava molhado. Na segunda vez, ele mandou, ela voltou com um galinho na boca, verdinho. Quer dizer, estava começando a secar as coisas. E na terceira vez, ele mandou a pomba, foi embora para sempre. Daí ele resolveu descer da arca com toda a sua raça de víboras. Ele desceu, fez um holocausto, um altar para Deus. Deus olhou e falou, Noé, olhe para o céu. Ele olhou para o céu e estava um arco-íris. E esse arco-íris não é bandeira gay. Arco-íris é um pacto que Deus fez com o homem, que nunca mais choveria sobre a terra.
Olha que blasfêmia, pegar o arco-íris, um pacto que Deus fez com o homem que nunca mais teria dilúvio sobre a terra, para colocar numa tanga e sair dançando jazz. Agora, por que Deus escolheu Noé? Porque Noé andava com Deus. Olha que versículo maravilhoso. Noé não era um filho mimado que Deus tinha que levar no colo. Cuti-cuti, cuidado com o diabo, ele tem chifre e garfo, ele vai te pegar. Noé não era um cara que queria ser mais que Deus. Mas Noé andava lado a lado. Por que Deus não consegue andar com criança na fé? Ele aguenta, ele carrega, por quê? Criança troca de brinquedo muito rápido. Eu vejo pelo meu sobrinho Reninha, ele me vê, ele do Bob, do Teia, tá, monta tudo, passa 5 minutos, ele dá um chute e sai correndo pro outro. E o homem é assim. O homem criança, infantil espiritualmente, ele troca rapidamente sua concepção sobre Deus. Ele não tem aliança com Deus e não tem aliança com as pessoas. Mas que anda lado a lado, ele se submete a acreditar em grandes investimentos, em grandes investidas, em grandes projetos, em grandes sonhos de Deus, e se submete, por mais que isso pareça ridículo, e renuncia tudo que ele tem. Agora, por que Deus fez isso? Por que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Porque se você for ver mais tarde, da própria geração de Noé, Cã, depois vem o Nimrod. A própria geração de Noé trouxe uma geração corrupta. Sabe o que o cara quis fazer? Torre de Babel. Vou construir uma torre para chegar perto de Deus. Construiu uma torre. Daqui a pouco Deus misturou todas as línguas. Existia só uma língua. Mas com uma língua só, existiria só um governo e a pessoa tomaria o lugar de Deus. Deus misturou todas as línguas, tipo, ninguém vai tomar meu lugar. Deus já via lá na frente que existia uma vontade do homem de ser igual ou maior do que Deus. Agora Deus procura pessoas que querem estar do lado dele. Noé creu no projeto. O projeto de Deus não é te tirar do mundo, mas é te livrar do mal. Mas é te colocar dentro dos sonhos dele. Primeiro teste: construa uma arca onde não existe chuva. Deus, antes de nós virmos para o Rio de Janeiro, ele sabia que esse lugar, que era uma academia, um dia seria uma igreja. E Deus tem projetos no céu. Ele falou: essa academia vai ser igreja, e esse aqui em São Paulo vai ser o meu Noé. Mas se você não anda com Deus, se você não ouve a voz de Deus, você nunca chega na sua arca. Um requisito importante para você chegar na sua arca é você construir o que Deus está mandando sem que você veja absolutamente nada. O mar ficava a 700 quilômetros de distância. As pessoas passavam e falavam: Noé, não bate um vento, Noé, não tem garoa. O que é, Noé? Sai remando, maluco. Provocaram ele durante bom tempo. Os filhos deviam falar: pai, você está louco. Você está com o sol no coco. Se não mata, fica louco. Sai daí. Agora, as pessoas que acreditam no impossível de Deus, pode chamar de Bíblia, Maria Antonieta, Zé do Caixão, pode te chamar de padre, pode chamar do que é, isso não muda nada. Porque você crê no projeto de Deus. Eu lembro que eu estava no posto de gasolina, quando chegamos no Rio, chegou um pastor para mim aqui do Rio de Janeiro, falou assim: só deixa eu te falar uma coisa, igreja não dá certo no Rio não. Falei: deu certo para você, né, que não trabalha. Eu falei: não é que não deu certo, a igreja Bola de Neve no Rio já deu certo. Amém? Essa que é a diferença. A gente pode estar pregando para 3 numa parede, mas a arca está lá, o projeto é de Deus. Existem coisas na sua vida que às vezes você quer abandonar, mas o projeto não é seu, ele é de Deus. Existem lugares, existem sonhos, existem espaços, que não adianta você falar vai dar certo ou não vai, não tem como não dar certo.
Deus te criou para estar em determinados lugares, em determinadas situações, que não são projetos seus. Ele usa seu corpinho, Ele te pega emprestado, para que Ele possa fazer a obra dEle. Amém? Agora, quem dirigiu a arca foi Deus. Você já pensou nisso? Não tinha leme, não tinha computador de bordo, GPS. A arca era uma caixa de fósforo cheio de girafa, elefante. Passava a arca para cá, caiu o elefante, o cocô, a gaivota, todo mundo... Imagina você 1 ano e pouco, e 17 dias trancado numa arca sem saber para onde você vai. Qual seria o seu comportamento? Para quem ficou 120 anos construindo uma arca, o seu comportamento seria o quê? Vou morrer? Ou já esperei tanto, 1 ano não é nada? Como é que eles marcavam tempo? Igual aquele filme do náufrago, que ele ficava marcando o tempo com a pedrinha, com o giz. Como é que você marcaria o tempo? Como você marca o tempo na sua vida hoje? Baseado na tua ansiedade ou baseado num tempo de construção da sua vida espiritual? Quanto tempo demora para uma pessoa estar apta para ser jogada no oceano do Espírito e Deus começar a soprar para o lado que Ele quer? Esse é o tipo de tempo que a gente não leva em consideração. Estou 10 anos no Evangelho, sem cair, minha querida, sem cair. Porque quem cai vai para o fim da fila. Quanto tempo você está firme com Deus? Conta. Esse tempo que você foi fortalecido, esse tempo que você foi alimentado, esse tempo que você está sendo ministrado, esse é um tempo muito maior do que o tempo que Deus tem na hora de te abençoar. Na hora de abençoar é rápido, mas o tempo de preparação é o tempo onde Ele te prova e vê quem é você. E você tem que se segurar, você tem que superar os seus limites, você tem que passar sol dando martelada na arca, você tem que passar dias de chuva dando martelada na arca. Como é que se faz essa arca? Com suor, com gás. Quando nós viemos para o Rio de Janeiro, nós tínhamos um projeto sem bichos. Tínhamos um projeto sem arca. Não tinha assim, olha, vocês vão assumir aquela igreja ali. Não tinha a igreja e não tinha os bichos. Tinha um passarinho chamado Daisy. Tinha uns, né? Tinha uns pequenos chegando na área. Tinha uma galerinha começando a chegar. Mas cadê a arca? Cadê os bichos? Cadê a história? Não tinha. Por que Deus fez isso? Para mostrar que foi Ele. Mas como que Ele fez? Porque existia um Noé na história, senão não rola. Tem que ter alguém que acredita. Outro dia a gente passou lá, quando a gente começou a igreja, naquele prédio, que eu não gosto de passar nem perto da rua, me dá uma dor de barriga aquele prédio, não sei porquê. Eu e ele passamos, a gente olhou e falei, nossa, nem gosto de passar aqui. O culto era no térreo. E era cavernoso, porque não dava para acender a luz, era escuro, né? Era escuro, tinha o som era uma loucura, um gritava, vem nesse lugar, outro sai desse lugar, ninguém sabia a música, sabe? Era um espírito de confusão, ninguém sabia quem era Jesus, uns gritavam, só mala, né? 3 dormiam, ficavam endemoniados, era uma coisa fina. E a gente ficava domingo, o culto começava às 7 horas ou 6? 7, né? 6, mas você chegava às 9, né? Daí dava 6 horas da tarde, estava eu e ele acabado, jogado, sem teto, né? Cada dia dormia num canto. E a gente jogado no sofá assim, hoje eu acho que vem 8. E ele, não, vai vir 10. Acho que o diabo olhava isso e falava, eu odeio ele, odeio esse cara, O cara tem tudo em São Paulo, está com a vida formada lá, ele fica torcendo para ver se vem 10 ou 11. E a gente curtindo, muito bom, cara. Você viu? Não sei quem que é o não são. Que legal. Tinha caído do nada, tropeçou, bateu a cabeça na parede, mas tudo bem. A gente ia sempre torcendo. E isso edificou muito a nossa fé, porque quando a gente passa lá, a gente fala, nossa, como a gente era louco,
Como que a gente acreditou? O blindado era o mais meia boca que tinha na igreja. Né? O blindado ia lá para ver as meninas. Tomou uma dura do Gilson, se converteu em 2 dias. A igreja era a coisa mais engraçada que tinha, né? Só o Cacá que dava testemunho, era o Cacá e Marinara, trocava para ver quem ia dar o testemunho. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém para dar testemunho. A igreja era tão engraçada que uma vez a Marinara deu um grito no meio do culto, segundo culto, o Gilson pregando, ela, posso dar um depoimento? A gente sofreu nessa igreja, meu. Depois a gente foi para Lugo de Neve, uma igreja que não podia pôr placa. Ninguém deixava a gente pôr placa na igreja. O diabo fez tudo para que a arca não existisse. Não vai ter placa, viu? Vocês querem ficar naquela barca furada, vocês ficam. Mas eles não vão ficar com placa. Com placa ou sem placa, a igreja explodiu. E em nome de Jesus, a gente está aqui no maior Titanic que nunca vai afundar, amém? Isso aqui é um transatlântico. Agora, a arca não tinha leme. A arca de Deus, ela é feita para ser dirigida do jeito que Ele quer. Agora, lá dentro, tinha o que fazer, sabia? As pessoas acham assim, pô, queria ser igual Noé, cara. Ficava o dia inteiro, dava um beijo no jumento, e aí jumento escovava a cabeça do leão, leão, urso, meu brother. Você já pensou que se ele não limpasse o cocô da arca ia morrer todo mundo morto? Você já pensou nisso? Só se eles produzissem panetones, eu não sei o que poderia ser feito lá dentro. O que teve que fazer? O cara trabalhava na arca. Olha o trabalho do cara, 120 anos construindo uma arca, 1 ano e 17 dias trancado dentro de uma arca, 40 dias e 40 noites chovendo, e o cara tirando cocô pela janela. E você, ai, eu estou sofrendo tanto. Existe um período que é só de limpeza. É um período que demora. Deus fala, enquanto você não tirar tudo, você não tem como chegar na nova terra prometida, porque eu preparei para você, você nunca pisou e nem nunca foi pisado. A terra que Deus preparou para a sua vida, você nem imagina, você acha que é uma coisa, mas é muito melhor. A terra que Deus tinha preparado para Noé era outra terra, com outro âmbito espiritual, com outro ar. Mas era o tempo de se limpar, e não adianta forçar a barra. Ah, eu quero logo sair dessa situação. Faz o que Noé fazia. Para cada dia basta o seu mal. Você acha que não enchia todo dia olhar na janela e ver o mar? Todo dia ele olhava para a janela e o mar. Todo dia ele olhava para o leão estava com a leoa. Todo dia estava a girafa lá, com torcicolo. Todo mundo ali sofrendo. Nossa, está se imaginando lá apertadinha, né? Era o tempo de Deus ensinar para Noé, Noé, se limpa, livra dos seus pecados primeiro, depois você se mete na vida dos outros. É tempo de limpeza, é tempo de varredura, é tempo de você arrancar aquelas coisas podres que faz anos que você carrega. Agora a arca tinha alguns compartimentos, a abertura era em cima. Para entrar luz, você precisa ser luz do mundo, né? Tinha uma portinha, que é a porta de Jesus Cristo, que Ele é a nossa porta, e a arca tinha 3 compartimentos. Dentro de você precisa ter bastante lugar para o Espírito Santo entrar. Dentro de você, você tem que arrumar lugar. Quando você aceita Jesus, não tem lugar para Jesus. Tem lugar para namorado, tem lugar para trabalho, tem lugar para dinheiro, mas o lugar de Jesus está espremidinho. Para isso você tem que forçar a barra. Você tem que se submeter a ficar um tempo jogando pela janela os estrogonofe, jogando fora, para dar tempo para o Espírito Santo entrar na sua vida. Agora coloca betume na arca para não entrar água. Aquilo que foi fechado, foi fechado. A porta que foi fechada na sua vida foi fechada. Noé era bem resolvido em relação a isso. Imagina a cara dele a hora que ele botou os seus 8 familiares, seus 7, com ele era 8, junto com aquele bando de bicho, que ele teve que fechar a porta antes de quando começou a chover.
Ele falou, é uma atitude que eu quis tomar, e eu quis tomar para sempre. A porta da arca foi fechada. Amém? Não tinha como falar, não quero mais, não quero mais. Não quero mais ser Noé, viu? Agora eu quero ser Indiana Jones, Noé não. Não tinha como mudar a situação. A história estava escrita. O dia que a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, começou a igreja, acabou a história. Não dava para fugir. Vontade não faltou, né? Porque começou a aparecer uns bichos diferentes, com chifre alto, a gente quis fugir. Mas, depois que você entra na arca, depois que você fecha a porta, que bota betume, não tem como sair do projeto de Deus. Quantos de vocês se converteram, entregaram sua vida a Jesus Cristo e tentaram voltar para o mundo e não conseguiram? Ah, vou voltar. Toma um couro, volta correndo, né, Belinha? Muito rápido, né? A Belinha pensou, vou para a igreja, depois eu volto para o mundo, tomo um porre e volto para a igreja. Tudo ela faz correndo, né? Graças a Deus, né? Mas ela voltou para a igreja voando, né? Ela falou, hein? Não tem como você, depois que você conhece Jesus Cristo, depois que você conhece a Deus, depois que o projeto de Deus foi apresentado para a sua vida, não tem como você viver no mundo. Você não precisa nem tentar, porque não rola. Você não serve mais para o mundo, você só serve para o reino e para a glória de Deus. Agora, Deus se lembrou do que Ele fez. Ele sabia que aquela arca tinha que estar com aquela porta fechada no tempo determinado. E existem portas na sua vida que você precisa fechar. Existem portas para o pecado que você tem que colocar. E existem fases na sua vida que as portas têm que ficar fechadas. Eu lembro da minha irmã quando ela era adolescente. Foi a única que não fez besteira, né? A gente foi para as drogas. Como ela era a caçula, o máximo que ela fazia era falar palavrão. Ela era muito louca. E ela andava com a vizinha era meia bebaca, né? E a vizinha falava, vamos lá, meu. Vai, cara, bate de frente com a sua mãe. Minha irmã era uma Chanel loirinha, inocente, parecia um milho. Daí um dia ela chegou na sala com uma bolsa rosa, toda de batom, com a unha pintada. Eu falei, onde você vai? Rindo muito. Eu falei, onde você vai, menina? Ela, o que é? Com um saltão de madeira. Tinha 13. Falei, onde você vai? Eu vou no show do RPM. E minha mãe crente, né, falou, você não vai a lugar nenhum, meu. Se eu não vou. Se eu não vou. Conhece adolescente, né? Masca chiclete de lado e ameaça a mãe. Se eu não vou. Quando ela fica na porta, voou um chinelo na cara. Pá! Meu pai trancou a porta e falou, você não com aquele barrigão, não vai no show de ninguém. Deixa de ser idiota. Daí ela se trancou no banheiro. Olha o desaforo dela. Ela se trancou no banheiro e ela começou a cantar. Todo menino do Pelô gosta de tocar tambor. Para dizer que ela era macumbeira, para minha mãe ficar triste, entendeu? Ela gritava, não vou na igreja, eu não vou. Sabe como é, né? Casa de gente louca, passava 10 minutos, a porta no chão, ela dentro do box, aquele pau, né? Ela de batom toda borrada. Parecia uma mulher da vida espancada. Ia dormir toda brilhante, de New Wave, dourado, toda espancada no travesseiro. E eu ficava pensando, falava, que casa de gente louca, a gente não pode ir em lugar nenhum, meu. A gente não podia agitar muito na minha casa. O pau comia, meu. O que dava para fazer era esperar meu pai dormir e pular a janela. Isso na praia, mas em São Paulo o pau rolava, ninguém deixava a gente em lugar nenhum. E a gente ficava revoltado, nem deixa a gente em lugar nenhum. Mas hoje eu dou glória a Deus, porque todas as vezes que eles trancaram a porta, era hora de trancar a porta. Era a hora que Deus quis que trancasse a porta. E quantas vezes você fica, não vou fazer isso, meu filho vai ficar revoltado. É melhor teu filho revoltado dentro de casa, espancado, dormindo com New Wave na boca, do que na rua, ficando grávido, drogado, jogado na mão do diabo, amém? Você tem que entender que existem horas na sua vida que você tem que trancar a porta. Tá meia louca com o cartão de crédito, tá gastando dinheiro que nem uma endemoniada, tranca a porta, rasga o cartão, joga longe.
Existem horas que você tem que tomar uma atitude na sua vida para que as águas não entrem e te tirem do plano de Deus. Agora, olha que louco que a Bíblia diz. Deus se lembrou de Noé e soprou um vento. Como é que Deus se lembrou de Noé se só tinha ele? Ia lembrar de quem, né? Deus se lembrou de Noé. Sabe por que Deus se lembrou de Noé? Porque Deus deixou ele no tempo determinado até que ele chamasse a atenção de Deus. Todos nós estamos dentro de barcas. Todos nós estamos dentro de situações que Deus nos colocou como projetos dele na terra. Nós somos milhares e milhões de barquinhos de projetos de Deus. Quando é que chama a atenção de Deus um barco? Quando é que a sua vida pode chamar a atenção de Deus e Deus fala, eu vou tocar esse projeto do meu jeito, eu vou soprar o meu espírito, eu vou tirar esse cara do dilúvio, eu vou tirar esse cara da chuva e vou colocar ele no lugar mais alto? Quando isso acontece? Quando ele vê a sua perseverança e a sua não murmuração dentro da sua situação. Reclamar não vai adiantar nada, chorar não ia adiantar nada, o que precisava era crer no projeto, o que precisava fazer era sonhar. Hoje eu perguntei para o Gilson, quanto tempo a gente está aqui no Rio? Ele falou, faz 2 anos que a gente está morando aqui. O tempo passou muito rápido, mas o tempo de espera, o tempo de você gerar um milagre, é o tempo que mais demora. O tempo que mais demora é quando não acontece absolutamente nada. O tempo que mais demora é quando você vê mais prejuízo do que lucro na sua vida. Quando você acha e você sente que Deus está te tirando as coisas, que você precisa mais renunciar do que você precisa receber. Você descobre, na verdade, quando você entra no projeto, quando você não está dentro da arca, tudo é lindo, glória a Deus, aleluia, você acha lindo. Mas quando Deus te enfia no projeto, você descobre que você precisa renunciar a algumas coisas, para quê? Quando Deus te coloque no lugar mais alto e seco, você saiba que não foi pelo teu mérito, mas foi pelas mãos do teu Deus. E isso não se aprende com teoria, nem com estudo bíblico, isso se aprende com experiências de Deus. Hoje nós sabemos que Deus colocou a gente aqui por conta da mão dEle. Tanto essa igreja como todas as outras igrejas que serão implantadas e foram implantadas, foi um projeto de Deus que não contou com empresário, que não contou com político, mas contou com a mão de Deus. E a sua vida tem que ser assim. Não procure aliados para criar um ministério, não procure aliados para criar uma vida espiritual, não procure aliados para tentar te ajudar a construir a sua arca. Não precisou de ninguém para construir a arca dele. Você não vê na Bíblia ele falando, por favor, acreditem, um dia vai chover nesse lugar. O mar pode ficar 700 quilômetros de distância. Parece que a sua bênção não vai chegar nunca. Mas o teu Deus é o Deus que quando vem, ele vem com a mão do tamanho da mão de um homem pequenininha, como uma nuvenzinha. Mas a hora que ele vem, você pode correr que vai chover na sua vida sem parar. Amém? Porque a bênção que Deus tem para a sua vida, ela enriquece e não acrescenta dores. Segundo teste, Noé estava preparado para o corvo não voltar. Ele jogou o corvo, não jogou? Chegou a arca, a primeira coisa que ele fez, jogou o corvo. O que o corvo fez? Se mandou, porque corvo vai atrás de morto, de defunto, de cadáver, sumiu. O que ele podia fazer? O corvo foi embora. Traidor, eu sabia, Deus me largou, o corvo foi embora. O corvo ia me dar um sinal, mas o corvo foi embora. Sabe por que ele não deu chilique? Porque emocionalmente o cara estava firme. Porque quando você está começando a acreditar nas coisas de Deus, quando você joga a tua vida inteira nas coisas de Deus, e a primeira tentativa sua dá tudo errado, se você emocionalmente for fraquinho, você pipoca e você se magoa com Deus, que não tem nada a ver com isso. Faz parte do projeto de Deus as decepções. Se você for pensar bem, por que o corvo não voltou? Porque o corvo foi comer cadáver. Acabei de ouvir, pastora. Pois é, mas por que Deus permitiu isso? Não podia já mandar a pomba?
Noé, mande a pomba. Por que ele falou, mande o corvo? Deus queria saber de novo aonde estava o coração do cara. Você está preparado para ser traído? Deus tinha acabado de criar uma nova concepção humana. Ele tinha acabado de criar um novo homem. Os bichos, quando saíram da arca, eram bichos ferozes. Dentro da arca, o leão era bonzinho, podia alisar a juba dele, dar beijo na boca do urso, era todo mundo uma bênção. Quando saiu o leão, saiu todo mundo chavando todo mundo. Agora, e Noé? Deus quis saber como que está o coração do homem agora. Eu vou mandar ele jogar um corvo, eu quero ver como ele se comporta. Jogou o corvo deu área. Eu não acredito, fiquei aqui, agora eu vou morrer afogado. Parou de chover, mas nem ligou. A primeira pode dar errada. Porque Deus quer, às vezes, que você tente dar errado para você aprender a ser criativo. Na segunda ele olhou para os bichos, falou, deixa eu ver, vou mandar o pombo. Deus não tem comandado o lado de pessoas traumatizadas. Sabia disso? A Bíblia diz que Noé andava com Deus, por quê? O cara era preparado. Você precisa cuidar do seu emocional. Você precisa primeiro investir nos seus relacionamentos saudáveis, interpessoais. Você precisa ver como é que você trata as pessoas, como você se comporta quando as pessoas te decepcionam. Porque isso, na verdade, machucou até o coração de Deus. A gente acabou de ler que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque o homem é tão ruim, o homem tem uma natureza de traição tão suja, que ele conseguiu até machucar o coração de Deus. Deus teve que destruir tudo por causa disso. Você já percebeu que se aguenta tudo na vida? Um ser humano aguenta tudo. Mas você quer derrubar um ser humano, pega a pessoa que ele mais ama e bota para trair. Casa cai. Acaba as outras áreas da sua vida. Você não consegue fazer mais nada. Você só consegue ver a traição. Deus amava o homem. O homem foi lá e traição. Daí Deus fez Noé e falou, deixa eu ver como Noé se comporta quando ele se decepciona. Deixa eu ver como é que vai ser a nova geração de dentro dessa arca. E sabe o que Noé fez? Absolutamente nada. Não deu certo na primeira, ele já pensou na segunda e não ficou prostrado, sentado, chorando. Muitas foram as vezes, quando a gente veio para esse Rio de Janeiro, que muitos de vocês estiveram com a gente, muitos de vocês nos ajudaram, mas quanta traição, quanta decepção, quanta mentira, quanta promessa, e ficava na arca, eu, ele e Joshua, que não era uma arca, era uma canoa, e a gente nunca desistiu por causa disso. Quantas vezes eu pipoquei? Falei, Gilson, olha o que fizeram, quero ir embora. E ele sempre, não, vamos lá, vamos resolver. Resolver o quê? Pessoa pronta, eu tenho que resolver. Os outros aprontam com a gente tem que resolver. Olha isso. Para mim, isso foi um tratamento VIP de Deus. Os outros me zoam e eu tenho que resolver, né? E tudo dava certo. Por quê? Porque quando você tem o amor de Jesus Cristo na sua vida, podem te trair, pode te enganar, pode te roubar. O amor de Deus é a única coisa que você deve para as pessoas. E quando você tem muito desse amor, você tem para emprestar, tem um amor que sobeja. Sabe o que acontece? A paulada que der em você vai no outro, vai em quem deu. E se você quer amontoar brasa viva na cabeça do inimigo, dá amor. Não era um cara extremamente equilibrado emocionalmente, ele sabia sair dessas pancadas. E ele fez esse teste com ele. Na igreja, olha para o lado e fala, na igreja, você vai encontrar corvo e pomba. Cuidado. Cuidado. Terceiro sinal. Terceiro teste, a pomba voltou com um sinalzinho. Não voltou com o raminho de oliveira, mas não foi da primeira vez. A primeira fez tchum, a segunda tchum e a terceira tirum-tirum. Bem, vamos pomba. Me dê um sinal. O corvo vacilou, agora a pomba vai ser com tudo. Vai pomba!
A pomba saiu. Só que a coitada da pomba não achou uma alface, não achou uma rúcula, não tinha nada para ela catar. A pomba viu um monte de mar, a pomba falou, pô, vou voltar, né? A pomba girou e voltou. O que ele podia fazer? Pomba, te odeio. Não me trouxe sinal nenhum, cachorra. A partir de hoje chamarás pomba gira. Podia amaldiçoar a pomba. Olha o que é um homem de Deus. Eu vejo isso em homenagem de novo ao aniversariante pastor Gilson, meu amor. Ele faz isso. A pessoa não dá certo, ele joga ela de novo. Ainda bem que eu tenho ele perto, senão na minha casa tem um monte de pescoço de pomba quebrada. Pomba, vai de novo! Daí vai a pomba girando toda feliz. Chegou lá, trouxe um ramo verde. Que legal, pomba. Não é seco, mas tudo bem, né? Voltou com a folhinha, as águas estavam abaixando. Agora, na terceira vez, a pomba não voltou mais. O que ele podia achar? Pomba traidora. A pomba achou um pombo e se mandou. Na primeira vez que você manda, não acontece nada. A primeira tentativa da sua vida espiritual, ministerial, é uma porcaria. Você ora, a pessoa morre, é normal. O começo é horrível, você vai pregar, ninguém acredita. Não é? A minha pregação, eu desviei 5. Eu disse que o cavalo do Apocalipse ia chegar, queimei tanto filme, cara. E depois não sabia terminar a pregação, né? Eu falei, abaixa a cabeça que Deus está nesse lugar. Depois de 3 horas e meia tentando explicar o cavaleiro preto do Apocalipse. Tem gente que me conhece dessa época e eu falo, não conta nada, por favor, tá? A primeira é horrível. A segunda vez, Deus te dá um sinalzinho. A primeira vez que a gente veio para o Rio, você lembra? Lembra mesmo? Tinha uma prancha torta, com uma quilha quebrada, lá no escritório na livraria lá da Paula, né? Tinha 2 dormindo, encostados no forno, não era? E ainda falaram assim, esses 2 vão ser o pastor da igreja de vocês, não tinha ninguém, né? A gente, tudo bem? Para os fantasmas, tudo bom? Eu queria morrer, eu queria fazer uma cara de feliz, sabe? Eu ficava assim, glória a Deus, eu não estava aguentando, cara. Eu fiz de tudo para agradar, né, Gilson? Eu ficava legal, Rio de Janeiro é muito legal. Fomos na praia à noite, pegamos uma chuva, lembra? Tomamos raio. A gente se deu muito mal, mas a gente achou lindo. A gente achou tudo lindo. Primeira vez, é ruim. Na segunda, Deus dá um sinal. Um sinal que pode ser pequenininho na sua vida. Mas não desiste. Se teve sinal, é porque Deus vai cumprir a obra na sua vida. Acredita nos sinais, acredita nos seus sonhos, acredita nas coisas pequenininhas, nas palavras que saíram do púlpito, acredita. Agora na terceira dá certo, porque Deus quer que você saia da arca e que você aprenda a andar sozinho. Chega uma hora que Deus fala, não, a sua tentativa de ser usado por mim, ela não é frustrada, porque eu quero agora que você ande. Mas eu não vou ficar mais soprando ventinho para te levar para o lugar certo, não, meu filho. Eu fiquei 1 ano e 17 dias, não é? Soprando ventinho em você. Mas agora eu quero ver qual que é o seu comportamento. Saia, cria a terra, cria uma nova humanidade, cria um novo conceito, me busca, que eu quero ver a primeira coisa que você vai fazer. A primeira coisa que ele fez foi construir um altar e realizar um holocausto. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Um homem selou uma nova aliança eterna. Um homem conseguiu mudar toda a ideia de Deus.
Ah, pastor, eu não acredito nisso, eu acredito assim, que Deus, Ele já sabia que eu ia ser meia boca desde o começo, entendeu? E Ele vai me salvar por causa disso, que Ele já sabe. Não se esqueça, está cheio de homens de Deus na Bíblia que mudaram o coração de Deus. Rei Ezequias estava doente com úlcera, o cara ia morrer, fez um escândalo. Eu não quero morrer, eu não quero. Deitou na cama, gritou que nem um louco. Ficou o tempo inteiro com a cara virada para a parede que dava para o templo, para o altar. O tempo inteiro olhando através da parede que dava para o templo. Chorou, chorou, chorou. O profeta tudo feliz, você vai morrer. Esse tipo de profecia é legal trazer, né? Você rodou, maluco. Daí Deus chega lá e fala, avisa que não vai morrer nada, vai ficar mais 15 anos na terra te enchendo. O cara, vai. Mas eu sou o profeta, problema é seu. Mas esse cara tocou meu coração. Se você toca o coração de Deus, a tua arca pode ir para outro lugar. Está parecendo que você está indo para um lugar que você não queria. Continua tocando o coração de Deus. Continua buscando a Deus. Continua insistindo. Selou a nova aliança com um sinal, um arco-íris. Isso significa que a luta passada na sua vida não volta a acontecer. Nós teremos novos desafios como igreja, nós teremos novos desafios ministeriais, a gente sabe que Deus vai fazer uma coisa grande nessa terra, mas o perrengue que a gente passou no passado acabou. E você tem que ser decidido sobre isso. Você tem que definir na sua vida o seguinte: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A luta do passado não é a luta do amanhã, você já venceu. Não dá para você ficar, mas e se voltar? Luta não é gripe, não tem como voltar. Você tem que botar no abismo, decretar que acabou a falência da destruição do seu casamento, acabou a tua falência financeira, e fala, passou essa situação. Você teve um problema no passado que acabou, acabou. Acabou, Noé, desce da arca, não tem que ficar pensando mais, não precisa sonhar com raios, chuvas, acabou. Deus estabeleceu regras para nós dependermos dele. Depois dessa coisa do dilúvio, olha o que Deus fez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por que Deus fez isso? Tempo feio, tempo bom. Porque Ele não quer gigantes na terra. Você deu para entender por que não dá? Para Deus dar de tudo para o ser humano? Porque Ele não precisa ter o coração dele ferido de novo. Agora, aqueles que chamam a atenção de Deus, aqueles que andam com Deus, Ele para tudo para criar um projeto para que esses gigantes sejam transformados em pequenos. Deus colocou e estabeleceu tempos determinados na sua vida. Haverão tempos de chuva, tempos que você vai ficar encurralado dentro de uma arca, mas haverão tempo de alegria, tempo de sol, tempo de paz. Mas isso não vai mudar nada. Isso não pode mudar nada em relação ao seu sentimento com Deus. Você tem que amar Deus pelo que é, não porque você está passando uma luta assim ou uma luta assada. Deixa o vento de Deus soprar para que Ele te leve ao lugar mais alto. Agora Deus mandou multiplicar e disse assim, Noé, sede fecundos também e multiplicai-vos. Noé colocou um par de aranha na arca, segundo minha concepção. Sabe quantas aranhas existem no mundo? 30 mil espécies. Sabia? Que existe 30 mil espécies de aranhas? 2. Pouquinho. Pim. Sementes que você não dá em nada. Sabe quando você olha para você e fala, meu, que porcaria, cara. Estou sem dinheiro. A única coisa que eu sei é que eu tenho uma Bíblia e acredito em Deus que... Fraquinho. Como que Deus vai me usar? Sementes mínimas, pequenas, coisas que você se esforça para enxergar pela fé. Você fala, meu, eu acredito que eu sou importante para Deus, mas eu tenho que acreditar muito mesmo, eu preciso de uma lupa espiritual. E lá na frente, quantos e quantos filhos e quantas pessoas serão salvas por causa da sua vida?
Quantas vezes você fala, por que eu fico na célula ajudando esse, ajudando aquele, investindo numa mala? Parece que não vai dar em nada. O cara pergunta 100 vezes a mesma coisa. Aceitou Jesus 200 vezes. Não entende nada. Mas a multiplicação faz parte do projeto de Deus, e dentro da sua arca tem que ter esse projeto, e você tem que entender isso. Todas as coisas, e onde o vento de Deus te levar, Ele vai te levar para que você pegue essas vidas que passam na sua frente. E se esforça. Ele acreditou no projeto de Deus. Hoje você vê, essa igreja é muito engraçada, olhando daqui para cá. Você vê mulheres tupetudas, patricinhas. Tem vários tupetudas. Você vê tias, você vê tios, você vê patricinhas, playboys, você vê louco, você vê tudo misturado. E às vezes as pessoas falam, igreja Bola de Neve é uma igreja de surfista, né? Vai todo mundo de long john para a igreja, senta depois de descer pipeline e fica sentado na cadeira. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja de família, amém? As pessoas querem ouvir o evangelho, elas não querem saber se está em cima de um púlpito, em cima de uma jaca. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Elas querem ser transformadas, elas querem ser mudadas, mas olha como é o plano de Deus. Deus é criativo, Ele inventa o quê? Ele bota uma prancha em cima, Ele faz qualquer coisa. Nós precisamos pegar a criatividade que Deus deu para o homem. Quando Deus chamou Adão, eu acho que Noé também tinha essa criatividade. Ele disse, Adão, você vai dar nome para todos os animais. E Adão deu nome para mais de 6.000 animais num território do Éden, que era tamanho de Minas Gerais. Você já pensou a criatividade desse cara? Passava um passarinho, ele, tuiuiu, tuiuiu. Passava outro, ele, tucano, tucano. Macaco-juba amarela, jacaré-papo amarelo. Ele ia inventando tudo e não acabava mais. Sabe o que acontece? Dentro de você existe ainda esse poder restaurador do Espírito Santo para restaurar e dar criatividade nas áreas da sua vida que estão destruídas. Você precisa pegar esses dias que você fica confinado na arca, esses dias que parece que seu emprego não vai vir, que não está acontecendo nada, teu marido não muda, a situação não se transforma. E seja criativo. Inventa alguma coisa para fazer dentro da arca. Não esquece que você tem uma obrigação. Se Deus te confinou lá dentro, alguma coisa você tem que fazer, limpar todos os dias a arca para não feder mais. Porque ficar parado em casa pensando bobagem é mente do diabo, amém? Oficina do Satanás é mente vazia. Então vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Está sozinha, está encalhadona? Não adianta ficar, eu estou encalhada. Pensa, fala, Deus, por que eu estou encalhada? Eu estou encalhada porque eu era isso, eu era aquilo, que eu não vou nem falar o que você era. Você vai falando, e Deus vai te limpando. Você era louca, queria mandar no cara. Vai limpando, 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 limpando. Na hora certa, chega o seu marido. O cara quer uma namorada. Tá bom, você quer uma namorada de Deus? Espera. Primeiro se liberta da sua taradice, do seu olho de urubu, que você fica olhando todo mundo o dia inteiro, e vai se limpando, 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 limpando. Chega uma hora que você está pronto. É assim que as coisas no reino de Deus funcionam. Agora seja criativo, não adianta ficar chorando porque não tem dinheiro. Usa o que tem, faz o que tem. Só não deixa faltar a presença e a glória de Deus dentro da sua arca, amém? Porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro grande mandamento. O poder, o amor, a aliança que você tem com Deus é a mesma que Noé tinha, e ela era soberana sobre todas as coisas. As pessoas passavam e falavam para ele que não ia chover, as pessoas falavam para ele que a arca ia afundar, eu assisti até um desenho animado uma vez que eu dei muita risada. Passaram pessoas do lado de Noé e falavam assim, deixa eu entrar aí, Noé. Ele falava, não posso, Deus disse que era só a gente. E as pessoas arrependidas falando, cara, eu avisei, cara, não podia ter rido de você. Só que isso um dia vai acontecer.
Não use o parâmetro do mundo, não se compare com as pessoas do mundo que elas estão vivendo. Porque o que você está semeando aqui é para sempre e é eterno. Amém? Abaixa a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor está nesse lugar, eu sei que Tu estás aqui, Senhor. E da mesma forma que Noé andava contigo, nós precisamos, Deus, sentir a Sua presença como Ele sentia. Porque Tu sabes que existe uma geração aqui, existem pessoas que acreditam no impossível. Existem filhos Teus aqui, Senhor, que acreditam no absurdo, acreditam no milagre. Que se o Senhor chegar e der uma ordem aqui, eles vão Te obedecer para sempre. Tu sabes disso, Pai. Mas quantos estão sem direção? Quantos precisam do sopro? Quantos precisam do empurrão? Quantos precisam de um direcionamento? Por isso eu Te peço, vem nesse lugar e sopra o Seu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Sopra o Seu Santo Espírito, Deus. Porque nós não temos criado lemes, não temos criado religiosidade, não temos nos fechado, mas temos nos aberto, Deus. Sopra o Seu Santo Espírito, envia cada arca para o lugar que o Senhor tiver nessa terra. Tu sabes quantos, Deus, estão esperando esse sopro, quantos estão esperando um direcionamento, quantos precisam, Senhor, ouvir do Senhor o que eles devem fazer. Vem, Senhor, e sopra. Sopra, Pai. Sopra o mesmo sopro que Tu assopraste através do Seu Filho Jesus, quando aquelas grandes ondas vieram, e o Senhor falaste: mar, aquieta-te, vento cesse. E perguntaram: quem é esse que manda nas ondas e no mar? Ah, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sopra o Seu vento, Senhor, sobre as nossas vidas. Sopra, nos ensina, Senhor, a ter paciência no tempo que nós temos que ficar confinados, trancados, esperando o milagre. Nos ensina a acreditar e crer, Senhor, que o Teu projeto não é falido para as nossas vidas, mas o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se o Senhor falou, o Senhor fará nas nossas vidas. Eu quero fazer um convite a você que está nos visitando, você que quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está aqui hoje, é porque Deus preparou esse dia, não para te apresentar uma igreja, não uma religião, mas te apresentar como um Deus de amor, que deu seu único filho, para que morresse no seu lugar, para que hoje você acreditasse, que você não está aqui como uma canoa furada, mas que você está aqui com um objetivo, que você ainda precisa conhecer. Mas principalmente, se você receber Jesus Cristo, essa noite, a palavra de Deus te garante, que você recebe a vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não existe fim para você, não existe morte para você, é só você falar: Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero, eu acredito que Tu estás comigo nesse barco. Se você quer Jesus, levanta a tua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar com a sua mão levantada e repete assim comigo: Jesus Cristo, entra na minha vida, muda meu coração, porque eu quero e eu preciso acreditar nos Teus sonhos, nos Teus projetos. Me liberta de todo vício, de todo medo, de toda angústia, porque eu me entrego hoje diante de homens, de anjos, de demônios. Cuida de mim, me lava com o Teu sangue, porque a partir de hoje eu não sou apenas uma criatura, mas eu sou o Teu filho, que como Noé, andará contigo. Me recebe no Teu reino, em nome de Jesus Cristo.
Continua com a tua mão levantada, porque eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, cobre essas vidas com o sangue do Cordeiro, que nenhuma delas se percam, mas que todas sejam alcançadas pelo poder do teu evangelho, do teu nome. Cuida, Senhor, arrebata esses corações, dê experiências contigo essa semana e mostre, Senhor, que o Senhor é um único Deus, poderoso e verdadeiro, Senhor, para dar uma direção, um caminho para essas vidas. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra da pastora Priscila, ministrada na Igreja Bola de Neve, na Avenida do PP 1124, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Reuniões às quartas, 20 horas, e aos domingos, 19h30. Nos encontramos lá.